pessoal, boa noite para você que está nos assistindo agora online pela Rede Live. Nós estamos começando o nosso programa Sala de TV com a Adriana Tenório e eu quero desejar as boas-vindas para você que está aí assistindo o nosso programa e convidar você para agora compartilhar esse programa que está começando. Então aproveita e compartilha e chama seus amigos, porque esse programa de hoje eu estou muito feliz, já estou emocionada aqui nos estúdios da Rede Live. Nós vamos ter hoje no programa uma entrevista muito especial, um bate-papo com um angolano. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa realidade em outro país, outras situações que foram vividas por ele, situações às vezes até adversas de isolamento, e nós estamos num período de isolamento, né, devido ao coronavírus, mas ele tem uma experiência muito forte para compartilhar conosco e nós vamos estar daqui a pouquinho conversando com ele, então aproveita agora, o nosso programa está só começando, Sala de TV com a Adriana Tenório, e vai ser transmitido pelo Facebook, pelo YouTube também. Então compartilha aí nesse botãozinho aí de compartilhar, convida seus amigos, pode comentar. Nosso programa está só começando e eu quero deixar uma palavra bem especial para você que está nos assistindo agora, que ela está lá no livro de Salmos. Queria que você, pensasse nessa palavra. Ela está no livro de Salmos 118, Salmo 118, no versículo 24, que diz assim: este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É esse dia que se chama hoje. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar nele. E uma outra palavra que eu deixo também para o seu coração. Na semana passada nós falamos sobre a gratidão, como agradecer a Deus, que a vontade de Deus é esta, que em tudo dei graças, que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E hoje, nesse programa, eu quero falar sobre a sabedoria e deixar para você em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, porque aquele que não pede com fé é semelhante à água agitada que o vento leva de um lado para o outro, é semelhante à onda do mar e agitado. E nós não queremos ser assim, agitados e sendo levados pelas ondas do mar, de um lado para o outro. Então nós precisamos da sabedoria. Quantas vezes precisamos de sabedoria para as nossas decisões, para termos uma vida melhor, nos tornarmos pessoas melhores? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, livremente. Deus, ele tem uma medida transbordante para nós de sabedoria. Então peça sabedoria ao Senhor. E essa é a nossa palavra de hoje para esse momento de reflexão. E nós estamos aqui no estúdio da Rede Live e o nosso convidado que vai ser entrevistado hoje já está aqui conosco. E eu estou muito feliz de fazer essa entrevista com ele. E esse programa está começando, então aproveita e compartilha. Você que está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, compartilha aí nesse botãozinho de compartilhar. E temos uma novidade também, esse programa agora você pode colocar a Web TV, a Rede Live, webtv.com.br, também está lá na página da Rede Live Web TV. Então, você também pode estar assistindo por lá. E nosso convidado já está aqui. Eu quero agradecer ele que já está no estúdio da Rede Live. Nós vamos conversar com ele. Ele é um angolano. E eu estou emocionada já de conversar com um angolano, porque eu também estive em Angola em março, no início desse ano, E eu pude ver a realidade. A gente tem uma outra realidade aqui. E quero aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores também, mandar aqui um abraço especial para o Estúdio Cabeça Feita em Barra de São João, mandar um beijo para a Elaine, um beijo para a Gláucia, que foram responsáveis pela preparação aqui do meu cabelo, Então, Hair, Estúdio Cabeça Feita Barra de São João, responsável por esse programa. Como parceria, patrocinadores também. E também quero mandar um abraço aqui para a Renata, da Redondoca, responsável pelo look de hoje. Então, você gostou do look de hoje? A Redondoca, responsável por esse look.
E depois nós vamos ter, antes de irmos para o segundo bloco, todos esses comerciais aí passando e rodando aqui na Rede Live. Então vamos começar esse momento que chegou agora, dessa entrevista tão esperada e tão emocionante para mim, com ele, que é membro da Terceira Igreja Batista em Rio das Ostras, Atibro, ele que é professor da EBD, Escola Bíblica Dominical, ele que é angolano, foi refugiado de guerra, ele que é profissional, gerente comercial em empresa petrolífera que presta serviços para a Petrobras, ele que é formado em gestão de petróleo e gás, pós-graduado em engenharia de petróleo. Nós vamos conversar hoje com o nosso amigo Jonas Davi de Jesus. Jonas, seja muito bem-vindo, Jonas, ao nosso programa. Muito obrigado, Adriana. Estou feliz por estar aqui. Que Deus te abençoe ricamente, você, a sua casa, a sua família, o seu emprego. Quero agradecer por estar aqui mais uma vez e trago cumprimentos da minha igreja, Tibro, Terceira Igreja Batista em Rio das Ostras, e trago também cumprimento do nosso pastor presidente, Pastor Jorge Consoli. Um beijo, um abraço, Pastor Jorge Consoli, Débora Consoli. E nessa ocasião, né, que estamos tendo aqui de conversar sobre a minha experiência em Angola, é um momento assim muito especial para mim, porque é um momento que eu passei lá e o que Deus fez na minha vida. E eu quero falar para você que está em casa, vale a pena estar no caminho do Senhor, porque Deus me deu a oportunidade de estar aqui no Brasil, mas antes Deus cuidou de mim naquela guerra que aconteceu lá em Angola, desde a minha infância até aqui no Brasil. Jonas, então, conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua infância, né? Deve ter sido nada fácil, porque até guerra, né? Praticamente você nasceu na Guerra Civil. Nasci já em 74, já em 75 já a guerra já havia começado, né? Eu quase só tive um ano de paz, né? Então, Angola, para quem não conhece, Angola, a Adriana teve já lá, mas Angola fica na África. E fica no sul da África e todos os países da África que fazem fronteira com Angola ali são países no qual que falam língua portuguesa, né? Tirando o Congo Democrático. Mas a Angola, a capital de Angola é Luanda. Então, onde você teve? Eu tive em Luanda, gente. Assim, olha, eu tô até emocionada, Jonas, porque falar um pouquinho pro pessoal de casa, né? Eu tive lá em março, tive na missão Impacto Angola, tive lá em Luanda e tivemos numa comunidade do Kamizungu apoiando ali, né? E as crianças não tinham nada ali naquele local. Eu nunca tinha visto tamanha dificuldade, tamanha pobreza, e até já fui em algumas áreas do nosso Brasil, já viajei em alguns lugares e já fiz missão também em algumas comunidades, mas nunca tinha visto tamanha necessidade, né? E assim, eu estou muito emocionada de você estar contando que realmente você é um vencedor e um guerreiro. Sim. Porque a sua infância, ela não foi fácil, né, Jonas? Sim. Como é que foi a sua infância? Adriana, a minha infância, né, foi uma infância de muita dificuldade. E muitas das vezes, de 7 irmãos que eu tenho, nós tínhamos que dividir o pão, né? E muitas das vezes nem o pão tínhamos que beber água, somente a água. E só tínhamos uma refeição ao dia. Uma refeição ao dia, né? Uma refeição geralmente ao dia. Lá, quando tinha uma refeição ao dia, eu observei, era o fungi que vocês comiam e se alimentavam? Sim. O fungi, gente, ele deve até explicar bem melhor, né? Mas pra gente, assim, é uma massa branca, como se fosse uma canjica, assim, toda juntinha, sabe? E ela parece uma goma, e aquilo sustenta eles, porque a única refeição do dia acaba sustentando, né? Sim, é isso, sim, Jonas? sim. Explica pra gente, assim. Adriana, é um prato típico lá, eu comi lá também. Adriana, esse prato que eu falo, a melhor comida
do mundo, né? Porque é o único que eu tinha lá. Eu até hoje eu gosto de comer, porque o funge é uma comida assim que a gente comia todos os dias, né? Ele é polvilho que veio de mandioca, aipim, né? E aí fazíamos com água ali, batia aquela massa lá como fosse uma cola, com molho. Isso era no nosso sustento. Anos e anos nós vivíamos disso. E a infância nossa era uma infância muita dificuldade. Muita dificuldade. Muita né? dificuldade. Pobreza, né? Pobreza, não tinha o que comer, só tinha uma refeição. E o meu pai, me lembro, papai e mamãe saíam para buscar alguma coisa, mas às vezes chegavam com as mãos abanadas e contavam as histórias. E eles trabalhavam na lavra? Sim, né? minha mãe... A gente fala lá, o português é um pouquinho diferente, pessoal. Eles falam a lavoura, que a gente chama aqui, lá a gente chama lavra. As mulheres a gente chama as mamãs. Exatamente, né? As mamães. E a sua mamãe, ela trabalhava na lavra ou era o seu papá? Minha mãe, né, mamãe, que lá se fala, minha mãe era camponês, né, então ela ia para a lavra, né, porque a lavoura que se fala no Brasil, Adriana, ela ia lá buscar mandioca, batata doce, tinha uma época que dava, ou tinha uma época que não tinha mandioca, então a gente passava fome. Já o meu pai era operário, ele trabalhava numa empresa de aviação, e onde que ele trabalhava, mas tinha época não tinha salários, porque o governo não pagava naquela crise, em meio à guerra, em meio à dificuldade. Então foi assim, um momento muito difícil, né? Muito difícil, desafiador. Então assim, a gente está conversando, pessoal, com um angolano, Jonas Davi de Jesus. Aliás, um nome abençoado já, né? Que a família colocou o nome bíblico, né? São 3 personagens e ele tem uma história de superação. Então... Você está curtindo aí? Compartilha, pode comentar. Se estiver sendo tocado por essa história, coloca aqui nos comentários o que você está ouvindo hoje, aprendendo. Tanta coisa, né, Jonas, que a gente pode agradecer a Deus por ter o alimento hoje nas nossas casas, diversidade, ser grato, né? E vocês com tão pouco, passando tanta dificuldade, ainda assim vocês eram gratos, né? Eu observei muito isso. Gratidão, o africano, enfim, uma alegria, apesar de toda a dificuldade. Nós africanos, portanto Angola, pela dificuldade que nós passamos, em tudo dai graça, a Bíblia diz em tudo dai graça, e nós agradecíamos pela água que nós tínhamos, pelo fungo que nós tínhamos. Então nós agradecíamos sempre, porque tá emocionada. Até hoje, quando vejo nossos filhos em casa, né, que eles têm a fartura, mas às vezes reclamam, vou comer frango de às novo, vezes a gente vou comer reclama, pão hoje, eu vou comer isso hoje, não tem aquilo. É verdade. Né? E a gente está comendo carne, frango, isso muitas das vezes nem chega lá, né? Não chega lá. É um momento assim, triste quando vê isso. Eu passei, quando eu penso nisso, eu fico triste porque... vivi a realidade de lá, eu vi as coisas como era. Gente, vocês agradecendo, quando eu estive lá, aquelas crianças, eu até vou pedir à produção colocar aqui, olha essas fotos, gente. As crianças de lá que não tinha escola e foi feita a missão, fez a escola, a missão fez o posto de saúde. E eles agradecendo, eles ali felizes, uma alegria, com tão pouco e tão alegres. Sim, Adriana. Uma estatística da Nações Unidas, né, que passou agora recentemente, fala que em Angola, cada 1000 crianças que nascem, 77 morrem antes de completar 5 anos. Antes de completar 5 anos, né? Por causa da fome. Por causa da fome, gente. Não é nem assim a desnutrição só, é realmente não ter o alimento. Verdade. Eles começam a ficar desnutridos, o cabelo vai ficando aquela coloração mais vermelha, né, da desnutrição. É bem assim, forte, hein? Muito desafiador vencer tudo isso, superar tudo isso e... Uma infância realmente bem difícil, né, Jonas? É verdade, Adriana. Eu te falo que Deus cuidou, me guardou, cuidou da minha família o tempo todo. Inclusive na guerra civil. Exatamente. E a guerra civil, para que você está em casa, para você entender, era angolano com angolano. A guerra começou em 75, eu nasci em 74. Basicamente eu tive 1 ano de paz, né? E aí a guerra começou entre o angolano
e outro angolano, e apoiado pela outra parte, eram os americanos, e a parte do governo era apoiada pela União Soviética. E aí começava a guerra entre os angolanos, matando o angolano com o angolano. Então, houve muitos mutilados, houve crianças morrendo, houve momentos onde que não tinha o que comer, só ouvíamos barulhos de bomba. Conta pra gente, como é que foi? Como é que vocês faziam lá? Não podia saber se dava para sair de casa, se não dava, né? A questão da guerra. Adriana, a guerra em Angola foi terrível. Essa questão de isolamento, do coronavírus que estamos vivendo, né? Lá em Angola eu já passei por isso na época da guerra e com as incertezas. Então nós tínhamos que fazer trincheiras dentro de casa e para nos proteger das bombas. E como as é que casas, eram essas trincheiras? Fazíamos uns buracos, né? E esses buracos faziam algumas curvas para que caíssem umas telhaços que não pegava todo mundo. Vocês faziam na terra? Na terra, porque a casa era de barro, então dava para entravam ali naqueles buracos. Exatamente. O pai, a mãe, os filhos, 8 irmãos. Todo mundo. Todos vocês são 8 filhos, né? 8 filhos, vocês 7 irmãos. Exatamente. E uma das coisas, né, que tinha lá, não tínhamos conforto na casa. Não tínhamos WhatsApp. Nada disso que a gente tem hoje. Nada disso que nós temos hoje. Não tínhamos nem comida direito para comer. Uma água ou outra que a gente tinha lá para sobreviver. Você falou que chegou a passar fome, né? Assim, dias sem comer. Adriana, muitos dias que eu passei com meus irmãos, minha mãe, meu pai. Só bebendo água. Passamos fome. Já chegamos a ter não tem isso. Não tem comida, de tentar beber água com barro, né? Você pega um pouquinho de barro para alimentar isso, né? Então a gente passou essa dificuldade, eu passei do dia a dia. E desculpa, hoje, eu emocionei agora. E hoje, Adriana, é verdade, quando eu vejo a minha filha, meu filho, aqui a fartura no Brasil, eu agradeço a Deus, louvo a Deus por isso, que vocês têm um país onde que tem tudo. Onde que tem tudo. E nós precisamos assim agradecer a Deus por tudo que tem feito pelo Brasil, porque na África glória a Deus, não é assim não, eu passei por uma grande dificuldade. Gente, assim, eu tô até emocionada aqui, né, a história do nosso angolano, né, Jonas, muito bonita a sua história de superação. Você teve uma infância muito difícil, dolorosa, né, passou por fome, dificuldade para alimentação, roupa também, né, era escassa, vocês tinham pouca roupa. E nós temos hoje tantas coisas, né, gente, que a gente não precisa de tanta coisa para ser feliz, a gente não precisa de tanta coisa para viver, a gente tem mais do que a gente precisa, então a gente precisa ser grato. Observei que lá na África as crianças angolanas que eu conheci, todas gratas a Deus, né? E Jonas, como é que Jesus entrou assim na sua vida? Eu vi que você falou que seus pais já contavam algumas histórias bíblicas para vocês em pequeno, né? Sim, Adriana. Até seu nome é de personagem bíblico, né? Jonas, Davi de Jesus. Teu pastor pastor Jorge fala que é um trio, né? Da pesada. Sim, meus pais já tinham um coração quebrantado com relação ao evangelho. E quando eu nasci já me deram o nome de Jonas. Meu pai é Davi de Jesus, já levei o nome do meu pai. Mas a experiência que eu tive, meus pais, antes de dormir, eles contavam uma história, principalmente a história de Moisés, do povo no Egito. Meu pai contava muita história de José. Então isso fui tendo um conhecimento. Mas na realidade eu tive um contato, conhecer a palavra de Jesus, saber da palavra, foi através de uma missionária. Uma missionária? Uma missionária. E quantos anos que você tinha nessa época? Eu tinha mais ou menos 12 anos para 13 anos. Uma missionária o quê? Brasileira? Uma missionária brasileira, né? Ela deixou tudo que ela tinha no Brasil através da Junta de Missões Mundiais. Aí ela foi a Angola, chama-se, estou falando da Nauzira,
de nascimento, conhecida até como lá em Angola como a enfermeira que ficou, porque ela, como missionária, deixou de voltar para Angola no momento da guerra. Deixou de voltar, de sair de Angola. De sair de Angola e ela permaneceu mesmo na guerra, fazendo a missão, e ela era enfermeira. Então ela doava os cuidados ali do povo, doava seu serviço, prestando serviço ali de ajuda humanitária, né, como enfermeira, e fazendo a missão e levando ali a palavra de Deus através da sua vida. É verdade, assim, né? Verdade. E a Nauzira, eu lembro quando ela chegou como missionária lá, uma das primeiras coisas do sermão dela, que ela prega sobre a Bíblia, ali, ela abre a Bíblia, poucos angolanos tinham Bíblia, e aí ela recomenda, né, que no Brasil, para que enviasse algumas Bíblias, e aí essas Bíblias vieram para a gente em Angola através de latas de leite. Você recebia uma lata de leite, no meio tinha uma palavra de Deus, tinha uma folha ali de Bíblia, e aí era assim que chegava a palavra. E assim a palavra começou a chegar, e ela começou a pregar ali em Luanda, daqui a pouco estava no interior, e aí nós começamos a ter o contato com a palavra de Deus. Foi assim, através da missionária Nauzira. O que ela chegou a ser, falou, gente, eu estou aqui, estou vindo do Brasil, mas assim, a minha oração, eu não quero estar de fora o que Deus vai fazer na África. Deus vai fazer. Eu não quero ficar fora do que Deus vai fazer no mundo. Nossa, que então, coisa linda! A missão dela, né, deixou o Brasil e foi para Angola, onde que ela começou a pregar. E ali tive o primeiro contato com a Nauzira, de nascimento, que é ali, foi quando Jesus entrou na sua vida como Senhor e Salvador, e você teve aquele entendimento maior e se converteu, né, ao Evangelho. É verdade. Gente, que história linda. A gente vai continuar conversando aqui com o Jonas, esse angolano. Olha, assim, eu estou muito emocionada, a gente está aqui. E eu estou muito emocionada de estar aqui conversando com ele. Vocês ouviram aí a história de superação, tanta coisa que ele passou, até me emocionei. Teve um momento que até chorei um pouquinho aqui, né? Não sei se perceberam, mas agora nós vamos fazer uma pausa e chamar os nossos comerciais. E eu quero aqui deixar um beijo aqui para o estúdio Cabeça Feita de Barra de São João. Um abraço aqui para a Elaine, para a Gláucia, também a Renata da Redondoca, que foi responsável por esse look de hoje. E eu quero aqui agradecer a Casa do Grão, agradecer também a Adriana Pacheco, a minha esteticista, também estudante de biomedicina. E vamos aos nossos comerciais e a gente volta no segundo bloco com o angolano Jonas David Jesus, que tá ótimo. O programa é só para você. Deus te abençoe. Programa Sala de TV com Adriana Tenório. Um oferecimento Redondoca, tudo para você ficar mais linda. Espaço Fino Charme, beleza e saúde. Delícia dos Lagos, os melhores salgados da região dos lagos. Casa do Grão, alimentação saudável é aqui. Via Óculos, compre seus óculos de grau e de sol. Nacitá, para fazer uma medicina humanizada na relação médico-paciente. Estúdio Cabeça Feita, o seu salão de beleza em Barra de São João. E Cíntia Espaço Beleza, seu espaço de beleza em Rio das Ostras. Gente querida e abençoada, meu nome é Romo Peterson, eu sou pastor da área Orgânica Church, aqui no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Em comemoração ao nosso 6º aniversário, resolvemos organizar uma grande celebração para agradecermos a Deus o que Ele tem feito por nós e através de nós. Somos pessoas comuns alcançadas pela graça extraordinária de Deus, vivendo e demonstrando o amor de Jesus Cristo de forma criativa, prática e autêntica. Teremos 7 dias de celebração, totalmente online, totalmente de graça, em formato de conferência, uma conferência de tecnologia.
E para isso, convidamos antigos e novos amigos para conversarmos sobre o reino, a tecnologia e a vida cristã. Como toda boa festa, teremos momentos de comunhão, conexão, conversas produtivas e recreativas. Além de tudo, você poderá levar para casa informação e conhecimento, como lembrancinhas úteis para a sua vida cristã pessoal e comunitária. E além, é claro, de alguns docinhos digitais. Estamos muito felizes e empolgados com este momento da nossa comunidade de fé. Venha participar da Eclesia.tech. Ore por nós, participe, você será muito bem-vindo. E que o Espírito Santo nos ajude a expandir o reino, mantendo o coração sempre conectado com a vontade do Pai, até que o Filho volte. Agora você vai receber algumas orientações da nossa avatar, a Alitech. Obrigado, Pastor Romo Peterson. Eclesia.tech é uma conferência internacional sobre tecnologia aplicada à vida cristã e eclesiástica. Os objetivos são inspirar, influenciar, integrar, informar e instruir os seguidores de Jesus Cristo sobre o uso da tecnologia para o crescimento pessoal e expansão do reino de Deus. Te vejo na conferência, juntos e conectados até que ele volte. Alegria, yeah, yeah, yeah. Alegria lá no céu. Alegria, yeah, yeah, yeah. Alegria lá no céu. Eminkembo, yeah, yeah, yeah. Ah, eminkembo na calacuna. Eminkembo, yeah, yeah, yeah. Eminkembo na calacuna. Eminkembo na calacuna. Eminkembo mi calacuna, calacuna. Eminkembo, yeah, yeah, yeah. Oh, eminkembo na calacuna. Eminkembo, yeah, yeah, yeah. Ah, eminkembo na calacuna. Simbanzola, 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 simbanzola. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor está aqui. Um tom dele fumo, aleluia. Um tom dele fumo, aleluia. Um tom dele fumo, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. E assim, Adriana, que a gente louva. Aleluia. Lá em Angola, a palavra de Deus diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Então aqui são cabos de vassoura, né, que eu cortei em casa e estou trazendo aqui como nosso instrumento, porque lá no meio da dificuldade não tinha violão, não tinha guitarra, não tinha playback para poder louvar. Então nós tínhamos que louvar desta forma. Então aqui, esse instrumento aqui, até hoje, em algumas aldeias de Angola, tem louvado através desse instrumento. Então, esse é o nosso louvor lá em Angola. Eu cantei em uma língua chamada Kikongo, né? Kikongo é um dialeto? Um dialeto lá do Congo de Angola, chamado Teve uma Kikongo. parte que você cantou em português também, Isso, né? tem uma parte traduzida em português. Gente, a gente está aqui de volta no segundo bloco agora do programa Sala de TV com a Adriana Tenório. E assim, eu estou muito feliz
de estar tendo essa entrevista aqui com o Jonas, Davi de Jesus, esse angolano, e agora nós louvamos a Deus com um instrumento produzido por ele, né? Cabos de vassoura que foram cortados e eram utilizados lá na época da escassez e até hoje continuam sendo usados como instrumentos. Tudo quanto tem fôlego, louva o nome do Senhor. Então nós vamos adorar, continuar adorando. Aí mais um pouquinho dessa adoração para a gente continuar a entrevista, vai. Alegria, alegria lá no céu, alegria, alegria lá no céu. Emikembwe, emikembwe na calacuna, emikembwe, emikembwe na calacuna. Aleluia! Amém. Santo é o nome do Senhor. Amém. Você está gostando do nosso programa? Então compartilha. Vamos compartilhar aqui no Facebook, no YouTube e compartilha com todo mundo para ser abençoado. Nós estamos aqui no segundo bloco e eu quero aqui agradecer já o Jonas, né, que veio para esse programa e está compartilhando a sua história. No primeiro bloco nós falamos dos desafios, da dificuldade na infância. Ele contou pra gente um pouquinho da história dele, enfrentou a guerra civil. Nós conversamos sobre o momento de conversão dele, quando ele já estava com 12 anos e a missionária brasileira levou a palavra. E a palavra chegava em latas até de leite, né? É verdade. Era proibido chegar em outra forma, assim, a Bíblia como a gente tem hoje? Sim, na época da guerra, nós tínhamos lá a questão do comunismo, né? Então o comunismo, ele impunha alguma restrição sobre a palavra, né? Então, muitas das vezes era proibido sim. Meu né? Deus. Não podia se falar de Jesus na época, porque os russos, os cubanos estavam em Angola. Então era um governo comunista e tínhamos dificuldade de se falar a palavra de Deus. Mas a Junta de Missões Mundiais Batista conseguiu enviar alguns missionários que podiam se congregar somente em templos, mas não podia estar se pregando o evangelho livremente. Livremente. Gente, e a Bíblia, era difícil encontrar uma Bíblia ser vendida. Então, os irmãos brasileiros, mais uma vez aqui... A gente tem um privilégio de ter a palavra, né? É verdade, tem um privilégio e a importância de participar das missões. A importância de participar da oferta, quem ora, quem oferta, quem prega essa palavra. Ajudar de alguma forma. Inclusive, Jonas, até no nosso programa, se tiver alguém interessado em ajudar, contribuir para que esse programa continue, o Sala de TV com a Adriana Tenório, na Rede Live, nós estamos assim aceitando as ofertas voluntárias e parte nós vamos reverter para projetos de missões. Olha que importante é a gente poder mandar, né, lá para Angola. No mês passado nós mandamos uma quantia em Angola, né, recurso que vem dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, e assim, é muito importante realmente essa parte da gente estar contribuindo, né? Adriana, bem colocado, só para colocar, já havia um paradigma no Brasil que missões era somente para os líderes e pastores. Não. Missões é para todos nós, todos nós, né? Crente, que aquele que aceitou Jesus Cristo, aquele que faz parte do corpo de Cristo, cada um de nós é um missionário. É um missionário na escola, na rua, no ponto de ônibus. Que a gente tem uma missão de estar compartilhando desse amor do Senhor, né? É verdade. Então, todos nós temos obrigação de pregar que Jesus é o Senhor. Essa é a nossa obrigação, tanto dentro do seu quarto, na igreja você é um missionário, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, você é um missionário. E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, porque a oportunidade de ouvir a palavra de Deus pela primeira vez foi através da missionária brasileira.
tá? Então eu fico assim, meu agradecimento. Louvado seja o nome do Senhor pelos missionários. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus pelos missionários, pelos nossos missionários brasileiros. Fica aqui a nossa gratidão, né? E Jonas, você estava falando que você chegou aqui no Brasil, você veio de Angola. Conta para o pessoal assim de casa entender, você estava assim como refugiado da guerra e aí você veio parar no Brasil? Como é que foi? É verdade, Adriana. Quando a guerra aumentou lá em Angola, um sofrimento da guerra, tivemos uma guerra lá em Angola de 55 dias. Onde que a guerra não cessou, matava jovem, matava adolescente, matava todo mundo. E eu já tinha um tio meu, Antônio da Costa, ele tinha casado com uma brasileira e essa brasileira tinha família aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então ele me ajudou, comprou uma passagem e me colocou no avião com a roupa do corpo. Você veio parar no Brasil? Vim parar no Brasil. Com a roupa do corpo, só com a passagem de ida, sem volta. Sem volta. E ao chegar no aeroporto, e ali não tinha encontrado... Não tinha ninguém te esperando? Ninguém me esperando. E... Desencontrou do seu primo que ia estar lá te esperando, mas exatamente. Não tinha, né? Não tinha. Esse meu primo, quando eu cheguei, não estava lá. Deus colocou os cuidados de Deus, né? O tempo todo, Deus cuidando de mim. Cuidando de verdade. E encontrei um rapaz angolano, me levou na casa dele, sem me conhecer, contei a minha história. E dali, horas depois, meu primo apareceu, me levou lá em Campo Grande, né? E ali me apresentei a uma igreja batista, Igreja Boas Nova, onde a igreja se responsabilizou. E a igreja começou a te ajudar com a questão de documentação, para você se estabelecer no Brasil, com a questão de roupas, alimentos, exatamente, tudo isso? Exatamente. A igreja começou a me ajudar, só que eu precisava trabalhar. Só com a ajuda da igreja não era suficiente. Eu precisava trabalhar, precisava estudar. E na época o Brasil estava recebendo os refugiados de guerra. Aí me apresentei nas Nações Unidas. E aí contei a minha história, como que eu cheguei aqui. Você tem marcas no seu corpo também, da guerra? Tenho. Eu tenho... Foi atingido por algum estilhaço Tenho estilhaços, tem sinais de estilhaços nas minhas canelas. Né? Que teve um momento lá em Angola, ao fugir essa guerra de 55 dias, eu andei 110 quilômetros em um dia e meio. E nesse caminho que eu andava, tinha minas e tinha amigos que acionavam mina e morriam na hora. E eu só escutava a voz do Senhor falando como Deus já havia falado para Moisés, marche, 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 povo marcha. Eu marchei 110 dias e Deus não me abandonou. 110 quilômetros. 110 quilômetros em um dia e meio. Então, esses 110 quilômetros, no momento que eu andava, sempre ouvia a voz de Deus. Marche, marche, marche. E eu marchei e cheguei. E ao chegar num local de segurança, que é uma cidade chamada Luanda, e dali tratei o passaporte. Foi onde que eu realmente fui na missão. Foi exatamente. Luanda, né? E aí esse meu tio me enviou aqui e cheguei ao Brasil. Ao chegar ao Brasil, fui me refugiar, fui lá trabalhar como refugiado, me apresentei e aí consegui a documentação. E a documentação de carteira de trabalho, carteira de motorista, e aí comecei a procurar emprego. E Deus me abençoou tanto, e conheci a minha digníssima esposa, Flávia Roberta. Foi lá na igreja? Lá nessa igreja, né, lá em Campo Grande, né, assim... conheci a minha esposa. Nós casamos, aí as Estão meninas... Estão casados há quantos anos? 17 anos, de uma bênção, uma esposa virtuosa que ora por mim o tempo todo. E agradeço a Deus por essa bênção. E tem as meninas também, e o André Felipe, né, que fica no Espírito Santo. Tem sido uma bênção, um filho abençoado também. São quantos filhos? São 3 filhos. São 3. São 3 filhos, é verdade. Então... Formou uma família, Deus cuidou de você, te trouxe, né? E de refugiado, o Senhor mudou a sua história completamente. É verdade. Quando nós obedecemos, andamos no caminho e Deus faz coisas extraordinárias. E como Ele fez na minha vida. Tenho privilégios, né? Jamais conseguiria, só nos olhos
né, humanos. Deus ajudando ali, a igreja deu o apoio e você precisou também estudar, se esforçar, trabalhar ali, né? Porque a igreja recebia a missão, mas você tinha que trabalhar para ter o sustento e estudar. É verdade. Busquei o estudo, tem cursos superiores, né? Tem pós-graduação. E fala, né, 7 dialetos e 2 idiomas. É verdade, fala 7 dialetos. Inclusive, falando em 7 dialetos, vou falar aqui um dialeto aqui. Yesu Cristo, Jesus Cristo, Yahvé, Deus, né? Então é o nome de Deus. Então, meu irmão, precisamos estar sempre obedecendo a Deus, porque Deus é tudo em nossas vidas, porque o que Ele fez na minha vida pode fazer na sua vida. Deus curou a minha esposa de uma depressão. Deus me curou de uma paralisia facial, Adriano. E hoje estou sem sequela nenhuma. Quantos anos você tinha quando você teve essa paralisia? Eu tive essa paralisia há 5 anos atrás. Que eu tive essa paralisia. Hoje estou assim, sem sequela nenhuma. Minha filha, 3 anos atrás, ela teve também a paralisia facial, nem que os médicos já tinham falado que nem ia voltar, voltou. E a minha esposa, né, através de tratamento que é realizado na Tibro, né, Terceira Igreja Batista, ali, através de vereda, através de confissão de pecado, através de conversa, oração. Abrindo o coração, tratada ali com os pastores, né? Foi tratado sem remédio nenhum. Sem remédio? Sem remédio nenhum. Foi hoje curada da foi depressão. Curada da depressão, não toma remédio e está curada 100%. Você me perguntar quanto tempo? Desde 2016. Então, glórias a Deus, porque Deus tem sido bom na nossa vida. E eu só tenho que agradecer. Tenho que agradecer a Deus, tenho que agradecer a cada dia que Ele tem nos sustentado. Glória a Deus. Gente, é tão bom servir a Deus. Você está feliz aí ouvindo essa história? A gente tem tanto para se alegrar, tanto para agradecer. E eu estou muito feliz aqui no programa de estar aqui, Jonas, ouvindo essa história e vendo como o Senhor, Ele com mão forte, Ele te sustentou, como que o Senhor, Ele te conduziu, andou tantos quilômetros, 110 quilômetros. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha 16 anos. Então, um jovenzinho, um adolescente, e o Senhor resgatou, conseguiu chegar aqui no Brasil, ser ajudado, apoiado e formou uma família. O Senhor é tão maravilhoso. Ele te deu uma família, uma esposa, filhos e ainda profissão, né? Você pôde estudar e trabalhar e hoje até pós-graduação ele tem. Aliás, ele fala, gente, além do português, ele fala francês. Então, se a gente quisesse continuar essa entrevista em inglês ou em francês, além dos 7 dialetos, eu não falo os dialetos, eu falo um pouquinho de inglês, né? Eu falo fluente, o francês. A gente poderia falar ça va bien? Oh, ça va bien. Como ça va? Moi, très bien. Então a gente poderia conversar até um pouquinho em francês ou inglês. inglês. No problem, we can speak. We can have an interview here in English. Eu estou dizendo que a gente pode ter uma entrevista aqui em inglês. Just to say something, the only way to salvation, Jesus Christ is the only way to salvation. E agora eu vou traduzir. Ele está dizendo que só mais uma coisa, o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. The only way to salvation is Jesus Christ, our Lord, nosso Senhor. Então, gente, eu tô aqui muito feliz de conversar, né? Em português aqui, o Jonas falando português, a nossa língua do nosso país. Ele cantou aqui com esses instrumentos que ele mesmo fez e desenvolveu. E a gente está aqui no Sala de TV com a Adriana Tenório, que sou eu. Estou muito feliz de estar aqui com ele, esse angolano, contando essa experiência tão rica de superação, de vida. E a gente que reclama tanto, né, gente, de tantas coisas que... Nossa, assim, eu fico sem palavras, eu tô assim emocionada, Jonas. Tremendo assim ver o que Deus fez na sua vida, na sua família. E eu já tô assim querendo assim conhecer um pouco mais até da história da sua esposa, né? Foi curada aí de depressão. Tantas mulheres, tantos homens também hoje, o mal do século, que é a depressão, né? Que ela tira a pessoa de estar no seu estágio pleno, de alegria. Ela fica ali disfuncional e ela precisa de ajuda. E claro que a gente tem a medicina, tem os médicos, psicólogos, psiquiatras, mas olha que tremendo, o Senhor, Ele é poderoso
para até mesmo sem os médicos, ele agiu na vida dela. Ela agiu e ele agiu e ela não precisou nem de remédios. É verdade, Adriana. Pelo Veredas, né? Veredas, Adriana, só para nós, quando já tínhamos ido em todos os médicos, eu já tinha gastado um dinheiro com médico, receita e vários remédios. Quando nós ouvimos falar da Terceira Igreja, que tinha um trabalho lá com Veredas. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. E Veredas é incrível, gente. E eu já fazia uma parte de uma outra igreja e eu não queria ir. E ela, quando eu vi que ela foi curada através de oração, através de Veredas, eu falei assim, eu vou lá. E hoje, te falo a verdade, eu também estou em tratamento lá. Cada dia estou me buscando, né, para que se tratando, para que tenha uma vida plena. E hoje nós, graças a Deus, né, nós temos uma vida plena. Nossos filhos são saudáveis, temos um emprego bom, temos uma casa confortável, temos, né, nossos amigos, né, nos gostam, e nós temos, acima de tudo, Deus que nos ama, né, Deus que cuida da gente. Então, eu agradeço ao seu programa, de muita audiência, né? Eu agradeço a Deus essa oportunidade e com certeza, né, Deus o melhor ainda está por vir para a sua vida, tanto na nossa vida também, tá? Na sua família, porque quando nós se envolvemos na causa de Deus, principalmente em missões, você estava aqui, deixou seu conforto e foi conhecer a África, principalmente em Angola, onde nem água tem direto, né? Verdade. E foi abençoar os irmãos que estão lá. Então, o amor de Deus, esse é que a Bíblia fala em Mateus 28, né? A grande comissão. A grande comissão, em Mateus 28, 18, Jesus disse, é-me dado toda a autoridade no céu e da terra. Ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você falou em todas as nações. Não é só no Brasil, não é só em Angola, mas em todas as nações. Esse é o nosso papel. Todos nós. Não é só do pastor, não. Não é só do diácono. Não é só da Adriana. É de todos. Então precisamos receber isso. Entender que nós somos missionários na nossa escola, no ponto de ônibus e onde tivermos falar do Senhor Jesus. Isso é muito forte que você falou, Jonas, porque realmente todos nós temos esse propósito na nossa vida de sermos missionários e estarmos compartilhando. E às vezes as pessoas têm a ideia de que o missionário é só aquele que está indo lá na outra terra, como eles são abençoadíssimos por fazerem isso, abrem mão da sua própria vida e vão lá, como foi o caso da missionária, a enfermeira que ficou, né, cuidando, mesmo na guerra, ela não saiu de lá, ela falou, eu vou ficar aqui, se tiver que morrer aqui, eu vou morrer aqui com os angolanos. Mas nós somos missionários por onde a gente passa também. Esse é o nosso propósito de vida, levar Jesus a todas as nações. Então pode ser através desse programa, através da nossa vida profissional, através da nossa vida familiar, nossas amizades, por onde a gente passar. Então pode ser que você esteja agora entendendo aí um pouquinho o seu propósito de vida. Você nasceu para glorificar a Deus e para compartilhar Jesus pelas nações também. É por isso que eu tenho um lema, Jonas, que eu coloquei no meu ministério. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode ir lá no meu Instagram, no meu canal no YouTube, Adriana Tenório, e eu coloco assim, levando Jesus às nações através da adoração. Porque o que o Senhor tem me dado de adorar, de fazer tudo isso, né, é para a glória dele. E eu faço levando Jesus às nações através da adoração, das minhas canções, o que Deus tem me dado, do meu trabalho, da minha família. Então eu acho que é isso, assim, eu quero já te agradecer muito. O nosso programa já chegou ao fim, já está assim no finalzinho. E eu quero que você fale aí alguma palavra que esteja no seu coração para o nosso pessoal que está aí do lado da telinha. E você vai terminar cantando mais um pouquinho aí nessas línguas que eu quero aprender, essas línguas todas. Então pode deixar suas mensagens
finais e o nosso programa está encerrando. Adriana, eu agradeço a Deus em primeiro lugar por esse bate-papo gostoso que nós tivemos aqui no seu programa de muita audiência. Eu quero falar para os meus irmãos, né, de Angola que estão lá nos ouvindo, quem está vendo agora, que vai ver depois, para que é importante, né, que permaneça na palavra de Deus. É importante que busque a Deus o tempo todo, mesmo na dificuldade. Precisamos estar falando do amor de Deus a todos, porque da mesma forma que o brasileiro missionário sai daqui vai falar, nós também aí em Angola, em Luanda, no Soio, fala do amor de Deus. Fala o amor de Deus para todos. Essa é a nossa missão, porque esse é o propósito. Deus quer isso de nós. Jesus foi enviado ao Pai e Ele nos enviou. Então, precisamos falar. Isso está em João 20, 21. Né? Então, precisamos falar. Então, eu quero aqui terminar cantando mais uma música nossa lá em Kikongo, para que vocês também aprendam essa música aí ou acompanham também, tá? E essa música, no caso, esse instrumento que vocês já conhecem aí, meu povo, e Emikembo é alegria. Então, vamos terminar esse programa com alegria. Adriana. Emikembo, Emikembo na calacuna, Emikembo, Emikembo na calacuna, alegria, alegria, alegria lá no céu, alegria, alegria, alegria lá no céu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Oh, mwanangu dizame, wakwenda muzulu kwame kaka. Kwa mbode Zulu, wakwenda muna Zulu ka. Oh, alegrei-me, quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Aleluia! E você aí gostou do nosso programa? Compartilha. Deus abençoe você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, ouviu pelo Instagram. Deus abençoe você. Esse é o nosso programa Sala de TV com a Adriana Tenório aqui na Rede Live. E Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Eu te espero no próximo programa, na próxima quinta-feira às 19 horas. Um beijo, pessoal. Deus abençoe você.